React aqui sobre o Gustavo Machado. Eu achava que esse assunto já estava encerrado, mas aí mandaram uma mensagem para mim lá na comunidade dizendo que ele me citou num vídeo. Fui procurar e é verdade, ele me citou mesmo. E eu vou responder aqui. Vamos conferir aí. Rodrigo. Então, por exemplo, recentemente, um membro aqui do canal me mandou um vídeo que eu até estava querendo alguém dessa linha mais keynesiana, petista, para reagir, comentar e tudo mais. Então, um cara com essa perspectiva mais keynesiana fez uma leitura do editorial do Anuário do Ilaese e alguns comentários. Eu nem vi tudo ainda, vi uns trechos. Mas, na boa, é tão raso que eu não me senti motivado a fazer uma resposta. Vou até tentar ver o resto, talvez eu mude de ideia, né? Aquelas coisinhas prontas, entendeu? Aquelas coisinhas assim, então você acha que você é a única pessoa no mundo que está certa? Eu falei, onde eu disse isso, né? Que 8 bilhões de pessoas estão erradas e só você está certo? Eu falei, não, meu amigo, o objeto é esse, tá? As teorias que existem são essas, o que eu tenho a falar sobre isso é isso aqui, né? Discuta se o que eu estou dizendo está certo, está errado e por quê, e traga os elementos, né? Imagina. Então depende, vai depender se ele fizer a resposta, vai. Pois é, aí quando ele fala aí, né? Aí depende se ele vai fazer uma resposta. Aí no caso, esse depende não é referência a mim, é referência ao Thiago Braga. Porque esse é um vídeo onde ele tá falando aqui, ó. Bate-papo sobre o livro do Thiago Braga. Aí ele lembrou de mim e me citou aí sem falar meu nome, né? Como geralmente o pessoal faz comigo. O que acontece? Sim, eu dei argumentos, né? É porque o meu vídeo é muito grande, né? Se você for ver aqui, ele tem... Ó, esse aqui, né? Cara, é quase 2 horas, né? Quase 2 horas. Aí esse aqui, sobre a repercussão, 1h47, quase 2 horas também. Assim, Então, foi sobre esse anuário aqui, né? Dessa vez eu fiz umas marcações. Vou aqui em um vídeo que eu espero não passar mais do que 15 minutos, tá? Para o pessoal não perder tanto tempo com um vídeo de 2 horas. É porque aquele vídeo foi mesmo pra galera que tava na live. Não era um vídeo que eu imaginava que ia, por exemplo, a galera ficar fazendo quase que um abaixo-assinado para o Pedro Ivo, por exemplo, dizer o que ele acha do que eu falei do Gustavo Machado, né? Ao ponto do Pedro Ivo abrir uma live e colocar o pessoal. Aqui, ó, o Luan fez isso, aí a galera, né, começou a me atacar mais ainda. Aí eu espero que fique mais claro do que água aqui, né? O que é que acontece? Gustavo Machado, esse é desse texto aqui, ó. Anuário Estatístico do Ilaese 2021. Vou repetir alguns argumentos que eu já coloquei lá na live. Obviamente a live vai estar muito mais completa, então se você quiser ver tudo, vá para lá. E o Gustavo Machado, ele colocou aqui uma metodologia, né? O texto inicia dizendo que essa é a metodologia do Ilaese, correto? Então vamos nós. Como que é a metodologia do Ilaese? Eu vou falar aqui alguns pontos, né? Que eu marquei, aí ele vai falando o objetivo, que é os números que revelem ao invés de esconder, aí ele fica dizendo que a contabilidade oficial, que é a medida do PIB, que é divulgada pelo IBGE, ela é falsa, né? Porque ela falsifica dados e tal. E eu questiono isso, chamo de terraplanismo. Veja só, chega aqui e ele diz isso aqui, ó. Esta metodologia aqui apresentada é necessária e urgente para um conjunto da classe trabalhadora. É uma tentativa rara de utilizar categorias marxistas para análise, crítica e reformulação dos números expressos pela contabilidade nacional. Ou seja, ele quer, né, aqui pegar os dados oficiais e expor da maneira que ele acha que tem que ser exposta. Beleza? Beleza. Nas últimas décadas, essa parte aqui é importante. Nas últimas décadas, é consensual entre os ativistas do movimento operário e os estudiosos marxistas que os números expressos pela contabilidade oficial não expressam de modo adequado as relações sociais existentes. Até aí, eu ainda consigo entender, porque como são números agregados, a gente tem que ver mais assim assado. Para isso que existem
outros tipos de dados, e existem trabalhos, existem livros, existem artigos falando com metodologias diferentes que são mais adequadas às vezes para determinadas situações, né? Aí ele pega e diz assim, sobre o PIB. Não apenas esses números são, por vezes, falsificados. Ele está dizendo que os dados do PIB são falsificados, tá bom? Isso é terraplanismo. Qual é a prova que ele mostra aqui nesse anuário que os dados são falsificados? Se não mostra, sinto muito, é só maluco batendo tambor aqui e dançando. Aí vem o que eu chamei de argumento à la Sérgio Moro, né? Ele primeiro disse que são falsos, né? Mesmo partindo do pressuposto de que são verdadeiros, eles são construídos com base em critérios que, ao invés de revelar, ocultam a situação social existente. Basicamente, o Gustavo Machado está dizendo aqui, olha, os dados do IBGE são falsos, mas ainda que eles sejam verdadeiros, eles estão errados. Eles são feitos de uma forma a te enganar. Isso é terraplanismo. É terraplanismo, tá? Isso se chama terraplanismo econômico e a galera insiste em passar pano pra isso. Insiste em passar pano pra isso. Todo mundo, o pessoal gosta de fazer crítica pública, né? Pedro Ivo passa pano pra isso, né? Pedro Ivo passa pano pra isso. Eu ia dizer o link, mas não tem nada a ver o link. Nada a ver eu jogar o cara na fogueira troco nada aqui. O link só falou que gosta dele e tal, então não tem nada a ver falar o link. Mas o Pedro Ivo passa pano, aí uma rumeira de gente, porque o Pedro Ivo disse que eu tava perseguindo o cara, começou a me encher o saco. Pedro Ivo passa pano pra isso. Isso é terraplanismo, né? Por que eu tô dizendo que é terraplanismo, né? Porque são dados oficiais que ninguém nega. Aí você tem que exigir, fazer um esforço para acreditar que o Brasil inteiro que usa esses dados, o mundo inteiro que usa esses dados estão em um complô para fazer você acreditar que esses dados são verdadeiros, né? Vamos lá. Aí tem outro erro aqui que é bastante curioso e que eu citei também. Ele fala assim, ó, esses dados do PIB, eles se baseiam em sua quase totalidade em critérios formulados pela escola neoclássica de economia, ou então pela escola keynesiana. Existe um problema aqui. O PIB, a medida do PIB, ele é inspirada na teoria de Keynes, tá? Teoria geral de Keynes. Não tem nada a ver com a escola neoclássica de economia. Escola neoclássica, Jevons, Marshall, quem mais? Menger, Leon Voorhees, essa galera aí, ela é pré-Keynes. Keynes, quando lança a teoria geral, ele basicamente inventa a macroeconomia, né? Ele cria a macroeconomia. Mesmo sem usar esse termo, macroeconomia, nos seus estudos, teoria geral e para frente, ficou estabelecida a macroeconomia a partir de Keynes, tá? Então, o que é que acontece? Uma vez que o cara pega e diz que o PIB é baseado numa escola onde na época nem existia macroeconomia, onde nem se debatia PIB, não é verdade. E não é também como se o Keynes dissesse, né? O PIB, não. Mas há elementos de que se chegaram na conclusão para se criar as contas nacionais a partir da teoria keynesiana. Perfeito? Perfeito? Tá errado isso aqui. Completamente errado. O que é que isso mostra? O que é que eu falei lá? O Gustavo Machado, ele não é que ele não entenda por completo de economia, mas ele não entende de muita coisa. E isso deixa claro aqui, por exemplo, no texto dele, quando ele fala que as contas nacionais foram baseadas em uma escola de economia que não discutia essas coisas, tá bom? Não discutia. Foi a partir de Keynes. E aí ele pega e coloca aqui. Os primeiros são apologistas do livre mercado e sua harmonia, tarará, tarará. Neoclássicos, no plano dito macroeconômico. Outro erro, não existia macroeconomia na época, enquanto termo não se falava nisso. É anacronismo isso, tá? É anacronismo. Anacronismo histórico. Passe pano se você quiser. Estão preocupados apenas em justificar a sociedade existente e no plano microeconômico. Sim, no plano microeconômico. E também não era como se não existisse o nome também microeconômico, né? Passou essa cisão depois do Keynes. Mas era como se o mundo fosse microeconômico na época. Isso ele tá certo. Em fornecer... Tarará. Os segundos, os keynesianos, são igualmente defensores do mercado capitalista. Keynes era.
mas os keynesianos não necessariamente. Não necessariamente. Isso daqui é basicamente implicância, né? Isso aqui é basicamente implicância, que é meio que uma coisa schmittiana, né? Carl Schmitt e o nós contra eles, né? Aqui os neoclássicos e os keynesianos são maus, nós marxistas somos bons, né? Esses são os nossos inimigos a combater e por isso, não sei o que, aí pseudociência, tarará. Carl Schmitt, né? Veja, e aí uma coisa que eu critiquei também, que era um texto que eu julgo muito cheio de lacradinha, né? Uns são adeptos da religião da mão invisível, né? E o outro é adepto à ciência econômica estatal. Aí tem aqui, segura na mão de Deus e vai. Texto feio, texto para ser um anuário estatístico, é um texto muito mal feito, pelo menos a introdução. Veja, e teve gente que me acusou de querer que o cara fosse mais acadêmico aqui. Eu não tô dizendo, eu não quis dizer isso. Quando eu falei, né, no meu vídeo, de que se fosse algo de TCC, no básico, TCC não precisava nem ser tese, nem dissertação, isso não passava. Por que que eu digo isso? Porque ele faz afirmações aqui muito sérias e que ele não comprova, entendeu? Como, por exemplo, isso aqui de dizer que os dados são falsos. Se fosse uma coisa séria, onde se passasse por uma revisão de pares, ninguém ia aceitar isso aqui. Se alguém chega numa banca de TCC, de tese ou dissertação e faz um anacronismo histórico desse, de que a escola neoclássica, ela que foi a partir dela que foi feito o PIB, não foi, é anacronismo. Então, é nesse sentido que eu digo texto é mal feito, tá? E aí ele pega e fala aqui, ó. As duas correntes, keynesiana e neoclássica, conduzem à passividade da classe trabalhadora, a confiança cega nas leis do mercado ou na fórmula mágica, que possui este ou aquele aspirante à presidência da República Salvador da Pátria. Com base em que você fala isso sobre Keynes, por exemplo? Isso é falso. Isso é completamente falso. O Keynes, quando ele cria a teoria geral, inclusive eu fiz um vídeo explicando como funciona a teoria geral, né, fazendo um resumo lá. Vejam, eu vou deixar no card aqui. Eu mostro, eu falo, o Keynes ele estava preocupado com o desemprego, né? Aqui é levado o leitor a imaginar que keynesianos são pessoas que não estão nem aí para as pessoas. São pessoas. A galera tira o keynesiano como se fosse o Paulo Guedes, entendeu? E não é assim. Não é assim. O ponto central do negócio do Keynes na teoria geral foi o emprego, tanto que o emprego é o primeiro nome que aparece, teoria geral do emprego do juro e da moeda. O primeiro nome que aparece é emprego. Porque ele estava disposto a teorizar ali por que havia aquela crise de falta de empregos, né? Um desemprego tremendo na Europa, um desemprego tremendo nas Américas por causa da crise de 29. E Keynes teoriza sobre isso e diz que é aí que todo mundo geralmente puxa esse assunto para dizer o que gera quem dá emprego é a demanda. Já viu? Geralmente o pessoal fala isso. Não é o empresário, é a demanda. Quem faz isso é Keynes, é o teórico disso, né? Aí pode ter gente que diz, mas fulano não sei quem disse, não sei aonde também. Tudo bem, mas ficou conhecido a partir de Keynes. Keynes faz a teoria, populariza. Ele cria a teoria. Fragmentos disso pode estar na piropode, não sei aonde. Quem teoriza isso é Keynes, ele teoriza. E é daí que vem essa história de que o desemprego ele acontece por insuficiência de demanda. Keynes estava preocupado com isso. E ele dizia, como que a gente cuida disso? Estimulando, fazendo estímulos para que se tenha demanda. Então, assim, você dizer que o Keynes falava sobre a fé cega, era uma questão de fé cega do mercado, é completamente falso. Se você pega aqui, né, a teoria geral de Keynes, como eu disse, né, emprego, primeiro, juro e moeda, e você pega o primeiro capítulo, que, acreditem, só tem uma página, quer pegar alguém no pulo, pergunte, vá cevando e veja se ele leu realmente e sabe que é uma página, né, primeiro capítulo. Veja só, né, eu vou ler aqui para vocês, teoria geral. Chamei a este livro, Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda,
dando especial ênfase no epíteto geral, pretendi com isso sublinhar o contraste entre a natureza dos meus argumentos e conclusões da teoria clássica, na qual me formei e que denomina o pensamento econômico. Aí, no caso, o que aqui ele chama de teoria clássica, geralmente hoje a gente às vezes chama de neoclássico, que é o que o Machado chamou também. Só que o Keynes ele disse assim, tudo que veio antes de mim são os clássicos, e agora é daqui para frente. Tá? E aí, a teoria que ele se formou, certo? E que domina o pensamento econômico, tanto prático como teórico, das classes governantes e acadêmicas desta geração, tal como dominou nos últimos 100 anos. Argumentei que os postulados da teoria clássica se aplicam apenas a um caso especial e não ao caso geral, pois a situação que ela pressupõe é um ponto limite das possíveis situações de equilíbrio. Basicamente, Keynes disse aqui, toda teoria clássica está errada, porque não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. Nunca está em equilíbrio. Aí fica sugestivo em Keynes de que o equilíbrio é tipo assim, né? Fica como se ficasse andando e nunca chega, né? Porque vai acontecendo situações e ele nunca chega. Aí no finzinho ele fala, além disso, as características desse caso especial não são as da sociedade econômica em que realmente vivemos, de modo que seria ilusório e desastroso tentar aplicar os ensinamentos daquela teoria aos fatos da experiência. Então vocês vejam que o Gustavo Machado ele não deve ter lido nem essa primeira página do livro, né? Na verdade não é a primeira página, é o primeiro capítulo, né? Que é bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho mesmo. E aí, a gente olha aqui, essa parte aqui é fantástica do Ilaese. Segue Gustavo Machado. O presente anuário, adiantamos, não aponta nenhuma chave mágica para resolver os problemas da sociedade capitalista. Aí o que é que ele faz? Logo em seguida, ele aponta uma chave mágica. Aponta antes para a necessidade de destruir o próprio capitalismo como única saída para os problemas que afligem a classe trabalhadora. Se isso não for uma chave mágica, né? Eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é. O cara, ele se refuta não é nem no parágrafo seguinte, é no mesmo parágrafo, né? A gente não tem chave mágica. Então o que é que a gente faz? Olha, o único jeito... Meu irmão, se você está dizendo que é o único jeito, é uma chave mágica. Se a única saída é o socialismo, porque se você diz que quer destruir o capitalismo, suponho que você quer colocar o socialismo no lugar. Se a única saída é o socialismo, essa é a sua bala de prata. É a sua bala de prata, entende? E aí tem uma questão aqui interessante também, que é essa aqui, ó. Diferente dos neoclássicos e dos keynesianos, os autores marxistas reconhecem que esses números partem de critérios incorretos. Veja, vamos lá, não são critérios incorretos, é porque assim, são incompletos. Não dá para você mensurar tudo de tudo em dados brutos. Porque como o próprio Machado já disse, existem várias influências sociais que fazem com que certos dados não sejam 100% precisos. Né? 100% precisos. Nada em estatística, em nada é 100% preciso. Nada. Mas se você começar a negar que dados oficiais representam um dado real, você vai começar a acreditar que unicórnio existe, meu amigo. Sabe? É a mesma coisa chegar assim e dizer assim, não, eu tenho aqui atrás um elefante azul e ele tem asas vermelhas. Luan, mas eu tô olhando o vídeo e não tem nada aí atrás. E mas eu tô vendo. Você que não tá enxergando porque essa câmera foi feita de uma forma a querer confundir a visão, mas eu tô aqui para mostrar que o elefante existe. O elefante existe. Aí assim, é muito papo de maluco, cara. E é muito papo, é um papo desonesto, real. Os neoclássicos que se fodam, na verdade, né? Eu tô aqui para defender os keynesianos, os bons keynesianos, que são os keynesianos clássicos, e os pós-keynesianos, os de esquerda, né? E aí, ele coloca assim, né, que só os marxistas servem, sabe?
É assim, repito, Carl Schmitt aqui, né? Escolheu o keynesiano e neoclássico para ser o inimigo, e o marxista é o bonzinho, entendeu? O marxista é o bonzinho, como que só o marxista que soubesse das coisas, né? Só o marxismo que sabe tudo. Ao assumir a perspectiva da classe trabalhadora, aí outra coisa, né? Só o marxismo assume. O keynesianismo também assume a classe não como vocês que querem derrubar o Estado. Mas, como eu disse, o nome do negócio é Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O negócio foi feito pensando em como reverter uma crise social gravíssima, que era a crise de 29. Então, é muita desonestidade, tanto do Gustavo Machado, quanto de todo mundo que pensa assim. E fique você aí que me assiste, fale, opine aí nos comentários. Não, eu acho que não sei o que, tá, não sei o que, dê aí sua contra-argumentação, enfim. Mas, aí veja, o marxismo representa aquela corrente teórica que nada tem a ocultar. Ou seja, ele quer dizer que nós keynesianos ocultamos alguma coisa. Escondemos alguma coisa de você. Isso parece uma seita, porra, desculpa. É papo de seita. Você quer passar pano pra isso? Passe. Vejam, não precisam, os marxistas, né, não precisam escolher os números que favorecem a sua perspectiva. Você tá ligado? Ele tá fazendo aqui uma acusação de que os keynesianos, foda-se os neoclássicos, que os keynesianos, eles fazem cherry picking pra falar o que eles acham mais conveniente. É uma acusação grave. Aí, assim, novamente eu falo, não quero que, tem que ser como se fosse uma tese de doutorado. Não, mas se fosse uma banca de TCC, a banca ia dizer, tá, você falou isso daí, isso é uma afirmação muito forte. Qual é o argumento que você tem para sustentar essa sua fala? Não tem. É só lacrada. É só lacrada. Aí aqui tem... fala-se unicamente de PIB, balança comercial, inflação e tal, né? Ele quer dizer que os keynesianos só falam disso. Não, cara, não só fala disso, não. É porque, assim, você tá lendo pouco. Você tá lendo pouco. Porque, ou você tá lendo pouco, ninguém é obrigado a ler autores keynesianos, tá? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ou então, assim, ou você lê pouco, ou muito que você lê é completamente alheio à realidade que você tá querendo mostrar. Das duas, uma. Você pode não ler Keynes, você pode não ler John Robson, Minsky, Kalec, que é o elo perdido entre Marx e Keynes aí, né? Você pode não ler nada desses caras. Mas você não pode também inventar as coisas. Os keynesianos só falam dessas coisas. Você já leu o que os keynesianos escrevem? Você já leu? Não, cara, você não leu. Porque se você tivesse lido, você saberia que isso é uma mentira. Você tá lacrando aqui, cara. É uma lacrada. E aí, é aqui, né? E aqui eu encerro para falar assim, né? Se lá no início ele diz que os números oficiais são falsos, né? São falsos, tá aqui, falsificados. Aqui ele pega e diz: sabe esses números falsificados que eu tô denunciando aqui? São eles que a gente vai usar para fazer o anuário estatístico do ILAESE. IGE, PNAD, AIS, data prévia. Aí o cara vem e diz que são críticas rasas. São críticas rasas? Pô, eu tô vendo que o bruto tá 27. Desculpa, eu não consegui fazer menos extenso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Dê uma moral pro canal curtindo, hypando. Se puder, seja membro. Tem Pix aqui pra ajudar. Vamos botar esse canal pra frente. Ano eleitoral. Vamos crescer aí. Tamo junto, valeu.